De começar a nossa discussão, eu queria passar então a palavra ao Mauro Yuri Ayage, que é gerente executivo de Pedração. Exploração. Ok. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à organização do evento por esse convite. A ideia aqui é nós mostrarmos, a gente está muito agradecido pelo convite, porque é uma grande oportunidade aqui para a gente mostrar, compartilhar com vocês o estado atual do desenvolvimento do pré-sal, e é uma oportunidade para a gente mostrar para vocês a verdadeira Petrobras, a Petrobras que produz, a Petrobras que opera, que apresenta resultados, e não é essa Petrobras que tem aparecido na mídia. Esse seria o grande objetivo da apresentação. Bom, inicialmente, a gente mostra aqui um slide que mostra o que é o pré-sal. O foco da apresentação vai ser uma apresentação rápida, mas a gente vai mostrar alguns conceitos que são importantes para vocês comporem o quadro da representatividade do pré-sal. O primeiro é um quadro técnico geológico que mostra o que é o pré-sal. O pré-sal são grandes, o pré-sal são acumulações de petróleo que nós descobrimos em 2006, após décadas de pesquisa, abaixo de uma camada de sal. Por isso se chama pré-sal. Foi formado previamente ao sal, em termos geológicos. Qual é a significância disso? A significância é que até a descoberta do pré-sal, ocorrida em 2006, a comprovação da existência do petróleo abaixo da camada de sal, toda a atividade de exploração estava focada no pós-sal, ou seja, acima da camada de sal. Então, todos os reservatórios da bacia de Campos, que nós produzimos, hoje ainda produz uma parcela representativa da produção brasileira, e que possibilitaram aquele crescimento da produção citada anteriormente, de 150 mil barris para 500 mil barris, depois para 1 milhão de barris, que eram do pós-sal. Então, qual é a significância? Petróleo, apesar da gente ter potenciais grandes ainda para serem desenvolvidos, ele não é um recurso fácil de ser obtido, ele é difícil. O petróleo só existe por uma coincidência de fatores da natureza. Então, essa coincidência de fatores da natureza que tem que acontecer ao longo do processo de milhões de anos é que permite a existência do petróleo. Então, todas as companhias de petróleo no mundo, Exxon, Shell, Saudi Aramco, todas as companhias de petróleo, qual é o trabalho delas? O trabalho delas é, dia a dia, descobrir novas reservas de petróleo. Por que é necessário descobrir novas reservas de petróleo? Porque há uma acumulação de petróleo, o petróleo está contido numa rocha. Um petróleo, uma reserva, uma acumulação de petróleo, ela não é infinita, ela não é contínua, ela é depletiva. Então, o que significa depletiva? Ela, a cada momento, extrai o petróleo de uma acumulação, no momento seguinte eu produzo menos. Eu produzo menos por quê? Porque eu estou retirando massa daquele reservatório, estou reduzindo a pressão e no momento seguinte eu produzo menos. Então, o dia a dia de uma empresa de petróleo é uma constante batalha de você repor o declínio da produção com a incorporação de novas reservas. Por que isso é relevante? A relevância disso é que, como o paradigma até 2006 era a existência de petróleo apenas acima da camada de sal, a existência de petróleo abaixo da camada de sal abre uma grande perspectiva, uma nova acumulação que possibilita a reposição do declínio de produção. Todas as outras reservas de petróleo existentes no mundo, seja uma reserva aqui no Brasil, uma reserva nos Estados Unidos, uma reserva na Arábia Saudita, tem declínio de produção, que pode chegar em torno de 10% ao ano. Num número comum, a cada ano a gente perde 10% da capacidade de produção de uma acumulação. E nós precisamos repor isso com novas reservas. Então, e a reposição dessas novas reservas, ela é cada vez mais cara. O primeiro trilhão de petróleo, né, como colocaram na palestra anterior, que foi produzido no século passado, vieram das fontes de petróleo mais fáceis e mais no início da produção. E
Então, cada vez mais você tem que repor a produção, descobrir novas reservas e repondo com petróleo mais difícil de ser obtido. Esse é o jogo da empresa de petróleo. Bom, aqui, então, essa nova província petrolífera que foi descoberta no Brasil, que se chama pré-sal, ele é uma área muito grande. Ele vai desde o sul do estado do Espírito Santo até o sul do estado de São Paulo. É uma área muito grande e se a gente fosse comparar a área de ocorrência de sal, não é a área de ocorrência de reservatórios de pré-sal. Se a gente comparar a área de ocorrência de sal e de possibilidade de existência de reservatórios de petróleo abaixo da camada de sal, nós temos uma área aqui que representa cerca de 100 vezes a área da cidade de São Paulo. Então, é uma magnitude muito grande. E dessa área aqui nós temos cerca de 30% dessa área licitada, ou seja, já concedida e sob exploração. E temos ainda 70% dessa área a ser licitada futuramente nos futuros vídeos da NP. Esses aqui são os projetos que nós temos colocado na área. Esse aqui, cada letrinha, cada palavrinha dessa é uma descoberta. Aqui, a região mais prolífera que nós temos é na Bacia de Santos. Essas são as descobertas onde nós já fizemos as declarações de descoberta. Temos pré-sal também abaixo daqueles reservatórios que nós descobrimos no pós-sal da Bacia de Campos. Nós aprofundamos as perfurações e descobrimos pré-sal também abaixo daqueles reservatórios do pós-sal. É um óleo mais fácil que nós temos produzido porque a infraestrutura já está instalada. Aqui na Bacia de Santos é uma fronteira nova. Ali nós estamos implantando a infraestrutura. E também temos o pré-sal aqui do sul do Espírito Santo, que também é uma infraestrutura nova que está sendo implantada. Vários desses projetos nós conduzimos junto com parceiros internacionais e todas as decisões são compartilhadas e desenvolvimentos são compartilhados com nossos sócios. Aqui agora vou passar rapidamente em termos de resultados. Todo o projeto de produção é um projeto de risco, certo? No começo nós temos o risco, a incerteza do risco exploratório, ou seja, será que existe ou não existe petróleo no local onde eu vou furar o poço exploratório? Isso é o risco exploratório. Depois de descoberta a existência do petróleo, tem o risco da produção. Será que aquela acumulação que eu descobri vai ter um comportamento de produção ao longo do tempo que viabilize um projeto de longo prazo, um projeto de produção, um projeto de 30 a 40 anos? Então, é prática da Petrobras implementar testes de longa duração em cada locação onde a gente vai implantar um projeto definitivo de produção. Esse sim é um projeto que é para durar 20, 30 anos. Então, nós construímos duas embarcações, o FPSO Cidade São Vicente e o FPSO Dynamic Producer, exatamente para fazer essa campanha de testes de longa duração nas locações onde a gente vai implantar grandes projetos de produção. É uma maneira de você reduzir a incerteza dos projetos de produção e desenvolver todos os projetos conceituais, projetos básicos dos projetos de produção. Todo o projeto de produção da Petrobras, ele tem o seu projeto de básico, elaborado e implementado só após a mitigação dos riscos com relação ao comportamento dinâmico dos reservatórios. Aqui a gente mostra aqui como é que está a situação atual do pré-sal, desde a descoberta em 2006 até hoje. Nós já estamos com 136 poços perfurados no pré-sal, sendo 79 poços aqui de produção e 57 poços de exploração. Desses 79 poços de produção já perfurados, nós estamos operando hoje cerca de 37. Certo? Os outros poços a gente já está perfurando e vão ser conectados aos sistemas de produção que estão chegando. Então nós temos uma curva de ramp-up que a gente chama de crescimento de produção projeto a projeto. Temos 26 sondas de produção operando na área. A sonda
de perfuração era um recurso super escasso. Na época da descoberta, nós operávamos a área com apenas 2 sondas, é um recurso difícil. Hoje estamos operando com 26, e exatamente dentro do espírito da palestra anterior, exatamente para incentivar a capitalização ou fornecer oportunidades para a indústria brasileira capitalizar a oportunidade do pré-sal, contratamos a construção de cerca de 28 sondas a serem construídas aqui no Brasil através da empresa SET Brasil. Seriam empresas que viriam operar para o desenvolvimento do pré-sal. Aqui a gente mostra o desenvolvimento, o resultado em termos de produção do pré-sal. Essa aqui é uma barrinha que mostra aqui no eixo, eixo Y, mostra a produção, a vazão de produção em 1000 barris por dia, e aqui o tempo. Então, o primeiro óleo que nós tivemos no pré-sal foi um teste de longa duração na Bacia de Campos, através desse navio P-34. Isso ocorreu em setembro de 2008. Então, desde setembro de 2008, quando a gente fez esse primeiro óleo, passados 6 anos, 6, 7 anos que nós estamos aqui em 2015, aqui nós já estamos produzindo hoje mais de 700 mil barris de petróleo por dia no pré-sal. Em branco, você vê aqui a contribuição da Bacia de Santos, onde toda a infraestrutura está sendo desenvolvida, e em verde você vê a contribuição da Bacia de Campos. Nessa produção de mais de 700 mil barris, a Bacia de Santos contribui com cerca de 450 mil barris por dia. Então, são resultados impressionantes. É uma satisfação muito grande para a Petrobras estar obtendo esses resultados, com a parceria dos nossos sócios e também com a contribuição da indústria, dos fornecedores, indústria nacional e mundial. Isso aconteceu em 2008. Em maio de 2009, nós tivemos o primeiro óleo na Bacia de Santos, através de um teste de longa duração feito no Campo de Lula, através do FPSO Cidade de São Vicente. Em outubro de 2010, nós tivemos um grande marco, que foi o início da produção do primeiro sistema definitivo de produção do pré-sal, já é um sistema definitivo, através da utilização do FPSO Cidade de Angra dos Reis, e foi um piloto de produção. Esse piloto de produção, nós, passados 5 anos desde o início da produção, a gente já fez vários desenvolvimentos que vão sustentar os futuros desenvolvimentos do pré-sal. Já fizemos o primeiro poço horizontal atravessando camada de sal. Um poço horizontal é uma tecnologia que pode ser muito útil para o pré-sal, mas o desafio aqui era como fazer um poço horizontal considerando uma camada de sal de mais de 2 mil metros. Então isso foi obtido com sucesso aqui nesse piloto. A outra tecnologia implantada com sucesso foi a separação e reinjeção do CO2 em alto mar, em condições remotas. Isso já está sendo feito. E o outro grande avanço que nós tivemos foi o teste do método de recuperação secundária de reinjeção de água e gás. Então, todos os equipamentos funcionaram, os materiais funcionaram, e isso nós estamos testando. Por que isso é importante? Eu falei para vocês no primeiro slide que o dia a dia de uma empresa de petróleo é uma eterna batalha contra o declínio da produção. Uma das métodos que nós utilizamos para reduzir o declínio de produção é a reinjeção de água ou gás para compensar a retirada de petróleo. Então, isso que a gente tem feito aqui na bacia, nesse projeto do pré-sal. Outro evento importante foi o primeiro sistema definitivo de produção na Bacia de Campos, Espírito Santo, através do FPSO Cidade de Anchieta, ocorrido em 2012. Então, sustentando o crescimento da produção. Tivemos aí outro evento, a entrada em produção do campo de Sapinhoá na Bacia de Santos. Isso aconteceu em janeiro de 13. Esse aqui é o segundo sistema definitivo na Bacia de Santos. O primeiro foi o Angra dos Reis. Isso ocorreu em janeiro de 13. Aqui
uma grande conquista tecnológica feita aqui. Nós fizemos a implantação da primeira boia de sustentação de Heisler. O que é uma boia de sustentação de Heisler? Vocês não vão enxergar nesse slide, mas embaixo dessa plataforma tem uma lâmina d'água de 2.000 metros de profundidade e abaixo desse navio tem uma boia, a 200 metros abaixo dessa plataforma tem uma boia das dimensões desse navio, que é um método que coleta o petróleo que alivia as cargas do navio. Então é uma nova tecnologia, as cargas de 2.000 metros de linhas flexíveis em cima do barco. Então é uma técnica que foi implementada com sucesso e está produzindo. Outro desempenho marcante aqui nessa plataforma. Ela é uma plataforma com capacidade de produção de 120.000 barris por dia de petróleo. Nós estamos produzindo 120.000 barris por dia de petróleo nessa plataforma com apenas 4 poços produtores, o que dá uma média de 30.000 barris por dia por poço. Para vocês terem uma dimensão do que significa isso, se nós considerarmos um projeto onshore, em terra, seriam necessários milhares de poços para você obter uma produção de 30.000 barris. Aqui a gente está obtendo 30.000 barris com apenas um poço. Para vocês terem uma dimensão também do que significa isso, uma das grandes fronteiras do novo óleo, das novas reservas de óleo no mundo, é o shale gas dos Estados Unidos. Pois bem, o shale gas dos Estados Unidos, para a gente obter 30.000 barris, são necessários centenas de poços em shale para obter uma produção de 30.000 barris. Então, em termos de produtividade, os reservatórios de pressão têm mostrado um comportamento muito bom. Então, o fato de a gente ter descoberto o pré-sal ter significado uma nova fronteira exploratória já seria muito importante para o país. Agora, o fato dessa nova fronteira tecnológica exploratória conter rochas, e essas rochas estarem demonstrando uma produtividade muito boa, torna aquele primeiro fato da nova descoberta mais relevante ainda. Em junho de 2013, entramos em produção com o terceiro sistema de produção na Bacia de Santos, que é o FPSO Cidade Paraty, na área nordeste do Campo de Louro. Aqui implantamos a segunda boia de sustentação com sucesso. Novamente nessa plataforma, também com capacidade de 120.000 barris por dia, topamos a produção, a capacidade dessa plataforma com apenas 4 poços. Então, tanto o Sapinhoá quanto o Lula apresentando um desempenho muito bom em termos de rocha reservatória. Aqui é outro advento. Entramos já em março de 14 com outro sistema na Bacia de Campos, na Parque das Baleias, através da P58. Em outubro de 14, entramos com o quarto sistema na Bacia de Santos, que é o FPSO Cidade de Mangaratiba, em outubro de 14. Nessa plataforma, a história em termos de produtividade tem se repetido. Essa é uma plataforma maior, ela tem 150.000 barris por dia de capacidade, e atualmente nós estamos produzindo 100.000 barris por dia nessa plataforma com 3 poços. Então, reduzindo o número de poços nesse primeiro momento para se topar a capacidade da plataforma. Aqui nós temos a quinta sistema de produção, que entrou em novembro de 14, no campo de Sapinhoá. Então é a segunda unidade no campo de Sapinhoá, através do FPSO Cidade de Ilhabela. E nessa plataforma aqui também tem 150.000 barris por dia de capacidade. Nós estamos produzindo 70.000 barris com 2 poços. Então, os 5 sistemas da Bacia de Santos até o momento têm apresentado comportamentos admiráveis e que possibilitaram no seu conjunto, Bacia de Santos e Bacia de Campos, nós chegarmos em fevereiro de 2015 ao recorde de produção no pré-sal, que foi de 737.000 barris. Todas essas unidades, elas são contratadas, foram feitas com alto conteúdo local. Aqui está um resumo. Então, depois de todos os sistemas que foram implantados, para se atingir essa produção de 737.000, nós estamos com a contribuição de apenas 37 produtores e com 9 postos injetores.
através desses sistemas que foram implantados. O que vem pela frente? Esses foram os sistemas que nós já implantamos até o momento. O que nós vamos implantar para os próximos anos que estão no pipeline de construção. Aqui nós temos aqui a construção das plataformas replicantes no estaleiro do Rio Grande do Sul. O que é isso? São exatamente para possibilitar oportunidades da indústria nacional participar do desenvolvimento do pré-sal, nós contratamos a construção de 8 novas plataformas num estaleiro que não existia, o estaleiro do Rio Grande. Então isso foi feito em 2010. Então, em 2010 foi feita essa encomenda, o estaleiro foi construído, ela já está pronta, o estaleiro está operando. Essa aqui é a primeira plataforma, o primeiro replicante entregue por esse estaleiro, o estaleiro do Rio Grande, é a P66, ela já está numa fase de integração. Fase de integração é quando você pega o casco e integra com os módulos de processo na plataforma, ela já está bem avançada. Aqui está a segunda plataforma, a P67, ela já está lá no dique seco, que é o estaleiro lá do Rio Grande do Sul, ela já está apoiando, tá certo? E aqui a construção das partes da P68. Isso aqui já está no pipeline. Contratamos também, junto ao estaleiro Inhaúma, aqui no Rio de Janeiro, a construção, através da conversão de casco, de 4 plataformas. A P74, P75, P76 e P77. Aqui está a fotografia dessas plataformas. A P74 é a primeira dessas unidades, ela já está mais avançada, e as outras estão cada uma no seu ritmo de construção. Aqui são unidades onde a gente contratou os módulos de processo e a integração aqui no Brasil. Temos aqui o Cidade de Caraguatatuba, o Cidade de Itaguaí, Cidade de Maricá e o Cidade de Saquarema. O Cidade de Itaguaí deve entrar em produção no final desse ano, no final de 2015 ele já deve entrar em operação, e essas 3 unidades, Maricá, Saquarema e Caraguatatuba, devem entrar já em produção no ano que vem. Existe toda uma cadeia de fornecimento de módulos, de integração e estaleiros, dando suporte a todos esses equipamentos. Exatamente para dar competitividade aos fornecedores nacionais, foram contratados módulos de processo com prazos de entrega muito superiores ao que seria possível de ser entregue por um fornecedor estrangeiro. Foram feitas várias dessas iniciativas exatamente para que a indústria nacional se capacitasse e nos entregasse de acordo com os prazos que nós requeríamos. Isso exigiu que nós contratássemos esses equipamentos com antecedência. Certo? Um outro evento importante que eu gostaria de colocar, eu finalizo a parte do overview do pré-sal e coloco aqui algo que é motivo de muito orgulho da Petrobras, que é a premiação da Petrobras com o prêmio da melhor empresa de petróleo no mundo em 2015. O maior prêmio da indústria de óleo e gás no mundo. A Petrobras foi reconhecida em maio desse ano, vai haver a cerimônia de entrega do prêmio em Houston, nos Estados Unidos. Então, a Petrobras foi reconhecida como a companhia de petróleo que mais contribuiu no mundo para o desenvolvimento tecnológico. Quais foram os desenvolvimentos tecnológicos que a Petrobras aportou? Petrobras e seus parceiros e seus fornecedores em conjunto aportaram para a indústria mundial de petróleo. A primeira boia de sustentação de Heiser, que eu mostrei que instalamos no Cidade de São Paulo e no Cidade de Paraty. O primeiro Heiser rígido desacoplado em catenária livre, chamado Steel Catenary Heiser. O mais profundo Steel Lace Wave Heiser, que foi no Cidade de Ilhabela, no início desse ano. Já foi implantado esse sistema aqui. O mais profundo Heiser flexível já lançado no mundo. A primeira aplicação de Heisers flexíveis com monitoramento integrado da integridade do Heiser.
o recorde de profundidade de lâmina d'água para a perfuração de um poço submarino com técnica de PLCD, com sonda de posicionamento dinâmico. O recorde de profundidade de lâmina d'água para a perfuração de poço, isso aqui já falei. O primeiro uso intensivo da completação inteligente em águas ultraprofundas em postos satélites. A primeira separação de CO2 associada ao gás natural em águas ultraprofundas, com injeção de CO2 em reservatórios de produção. Ou seja, nós estamos produzindo o petróleo no pré-sal, ele tem um conteúdo de CO2 mais alto do que o da Bacia de Campos, mas nós estamos exportando, produzindo esse petróleo e trazendo o petróleo para a terra e exportando o gás com menos CO2 do que na Bacia de Campos. Como que a gente tem feito isso? Nós estamos separando o CO2 nas plataformas e estamos reinjetando no reservatório. E isso também contribui, além da preservação ambiental, ele contribui também para o aumento da pressão do reservatório, redução do declínio, aumento da produção no longo prazo. O mais profundo poço submarino de injeção de gás com CO2. Isso foi feito no Angra dos Reis. E o primeiro uso do método alternativo de injeção de água e gás em águas ultraprofundas, também no Angra dos Reis, que é aquela injeção alternada de água e gás. Então, esse conjunto de 10 tecnologias inovadoras e pioneiras no mundo que possibilitaram que a Petrobras fosse reconhecida com esse prêmio OTC 2015. Esse é o último slide que a gente vai mostrar para vocês. Vai ficar muito difícil de ler, porque está muito pequeno, mas o que a gente quer mostrar para vocês? No final das contas, o pré-sal vai possibilitar nós termos acesso a uma energia competitiva para o crescimento econômico, para sustentar o crescimento econômico do país. O que esse slide mostra? Aqui, o slide 1 mostra o crescimento populacional do mundo. Aqui nós partimos de uma taxa de crescimento de 1,3% até 2010, e a projeção é que a gente cresça nas próximas décadas em torno de 0,8% ao ano. Então o mundo vai continuar a crescer, apesar das crises, etc. O mundo vai continuar a crescer, e a correlação com o petróleo, aumento do consumo de petróleo. Mas tem as outras fontes de energia. Essas outras fontes de energia, elas vão assumir o seu papel no suprimento do crescimento da economia. Em termos relativos, a participação do petróleo, ela cairá exatamente pela entrada das outras fontes de energia. Mas em termos absolutos, a demanda crescerá, certo? E já é difícil sustentar esse crescimento. A gente vai partir aqui de uma demanda mundial em torno de 80 milhões de barris por dia, a gente vai ter que chegar a mais de 90 milhões nos próximos anos. É muito óleo. Apesar de todas aquelas potencial de reservas que existem no mundo, que foi colocado na palestra anterior, nós temos que sustentar o crescimento e compensar o declínio. Às vezes, no petróleo, nessas análises macro, a gente só pensa no crescimento, mas a gente não pensa que a gente tem que combater o declínio. Se vocês imaginarem que qualquer reservatório de petróleo no mundo, ele trabalha, por natureza, ele defleta em torno de 10% ao ano, quando para manter uma produção, uma oferta estável no mundo, nós deveríamos compensar um declínio de em torno de 10%. Logicamente, esse número varia. Tem vários reservatórios abaixo de 10%, tem outros reservatórios acima de 10%. Mas o desafio de suprimento de petróleo no mundo é compensar o declínio e sustentar o crescimento. Então, de onde virá este petróleo que sustentará esse crescimento e compensará esse declínio? Virá dessas novas fontes de petróleo. E a maioria dessas novas fontes de petróleo, elas têm certos problemas. Tem aqui, também não sei aqui a gente está vendo a Venezuela com grandes reservas, Canadá com grandes reservas, mas qual o problema? Óleo pesado. O óleo está diluído nas areias bituminosas. Então é um processo térmico de extração. Você
tem que usar vapor, energia para extrair esse petróleo. É um óleo muito caro. Rússia. Desafios operacionais. Rússia, da onde vêm essas grandes reservas potenciais da Rússia? É do Ártico, da parte russa do Ártico. E a parte russa do Ártico, nós temos aquela janela de operação além do desafio tecnológico de operar aqui em condições tão frias. Temperaturas extremas e logística complexa. E aqui tem outras fontes. O shale nos Estados Unidos. Qual é o problema do shale nos Estados Unidos? O problema do shale nos Estados Unidos é o próprio shale. O próprio shale, a maior parte do shale é formado por gás, certo? E a menor parcela da produção é de líquido. Então, o shale produz muito gás e um pouco de líquido. Esse pouco de líquido é que dá viabilidade para o gás. Então o gás é um subproduto do líquido. Então, o que dá rentabilidade para o shale é um bom preço do líquido, certo? Então, a gente tem que observar o que vai acontecer nos próximos anos, mas essa queda do preço do petróleo, primeiramente, vai causar um impacto na continuidade da expansão do shale, da produção do shale, porque o shale precisa de preço para o líquido, tá? Para que compense o projeto como um todo. Vantagem do shale, ele é fácil, ele é um projeto intensivo, de acesso mais fácil, mas ele vai ter uma certa inércia, ele vai experimentar uma inércia no próximo 1, 2 anos, ele vai continuar crescendo porque a produção, o investimento anterior já tinha sido feito. Mas os próximos 2 anos ele vai enfrentar uma certa dificuldade por conta exatamente do preço baixo do líquido. E aqui outras oportunidades. É aí que aparece o nosso pré-sal. O nosso humilde pré-sal aparece aqui. As reservas atuais da Petrobras em torno de 15 bilhões, mas nós temos potencial para mais que dobrar essas reservas como aporte no desenvolvimento dos projetos de pré-sal. E esse petróleo, como eu mostrei nos slides anteriores, tem mostrado uma excelente produtividade e o custo desse petróleo, o Brent de equilíbrio é em torno de $45 por barril. Ele é em torno de $45 por barril e com uma tendência de otimização exatamente em função do avanço das tecnologias que nós estamos implantando, em função das produtividades que nós estamos observando, há uma tendência de otimização desse valor. Esse slide aqui é um gráfico da Agência Internacional de Energia. Nesse eixo você tem o Brent de equilíbrio das fontes de petróleo e aqui você tem o volume que é ofertado para o suprimento do mercado. Então o shale, o pré-sal, ele tem um volume pequeno aqui, ainda nós estamos produzindo 700 mil barris de pré-sal, mas com um Brent de equilíbrio aqui bem competitivo, na faixa aqui de $45 na média. Logicamente no volume, né? Tem projetos que estão abaixo de $45 por barril e projetos que estão acima de $60 por barril. Nesse jogo do preço do petróleo, o que é interessante observar? Como colocado na palestra do Alberto, né? Grande parte da oferta mundial do petróleo está aqui na OPEP, certo? O custo da produção da OPEP é baixo, mas o PIB desses países é basicamente vinda do petróleo. Então existe um negócio que nós chamamos de Brent de equilíbrio de produção, existe um negócio chamado Brent de equilíbrio orçamentário, tá certo? Como a principal receita desses países é o petróleo, e o país vive esse petróleo, um Brent de equilíbrio, o custo de produção aqui em torno de 10, e um Brent orçamentário, muitas vezes acima de $50, $60, na Arábia Saudita chega-se em torno de $80 por barril, para equilibrar as contas do país. Então, um mundo com petróleo baixo significa que esse pessoal está queimando reservas monetárias que eles acumularam em anos anteriores. Então, com certeza vai haver aqui um novo equilíbrio, porque vai haver algum problema na oferta, por conta da redução de algumas ofertas de petróleo. A oferta de petróleo vai incentivar o crescimento da demanda, e os próximos
próprios países detentores de reserva, Arábia, Venezuela, etc., precisam de um Brent de equilíbrio mais alto do que o próprio Brent de equilíbrio de produção deles. Certo? Então, nesse cenário, é que o pré-sal ele entra aqui como uma grande oportunidade para o país. Nós temos aqui energia e temos energias competitivas para o longo prazo, para sustentar o crescimento do país. Mas isso tem que ser feito de uma forma balanceada, de uma forma competitiva. Toda a cadeia de suprimento, de produção, tem que ser competitiva para que isso aqui não vire foco de corrupção ou de desvios. Né? Obrigado.